Olá, sou Maria do Carmo, aluna do curso de licenciatura em Matemática à Distância da UFBA pela Universidade Federal da Bahia. Sou uma das componentes do grupo que vai apresentar uma aula do ensino médio, cujo tema será sobre função logarítmica. Então, vamos ver algumas utilidades das funções dos logaritmos. Os logaritmos, eles surgiram para simplificar os cálculos na matemática. Então, cujos princípios básicos é reduzir as operações. Então, vamos ver a definição de função logarítmica. Toda função definida pela lei de formação f de x igual a log de x na base a com a diferente de 1 e a maior que 0 é denominada função logarítmica de base a. Nesse tipo de função, o domínio é representado pelo conjunto dos números reais maiores que 0 e o contradomínio o conjunto dos reais. Exemplos de funções logarítmicas. No primeiro exemplo, temos uma função onde f de x é igual a log de x na base 2 com a igual a 2. Ou seja, a base a ela é maior que 1. No segundo exemplo, f de x igual a log de x na base 1 meio, a é igual a 1 meio. Ou seja, a está entre 0 e 1. Na primeira função, quando a base ela é maior que 1, ela é uma função crescente. Quando a base está entre 0 e 1, ela é denominada uma função decrescente. Então, para o estudo da função logarítmica, é necessário um conhecimento prévio que a função logarítmica é a inversa da exponencial. Então, o meu colega Alexandre ele vai dar continuidade. Meu nome é Alexandre, vou dar continuidade, acrescentar o que a colega Maria do Carmo colocou aqui sobre funções logarítmicas. Tá? Então, é interessante e é importantíssimo falar, quando falamos em função logarítmica, que uma função logarítmica é aquela onde a variável está no logaritmando. Ou seja, quando a nossa incógnita, ou seja, o nosso termo desconhecido, a variável, ela está no logaritmando. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de função logarítmica. Tá? Tenho aqui as propriedades, onde x é o logaritmando, a é a base, y é o logaritmo. Tá? Então, colocamos uma função logarítmica é aquela onde a variável está no logaritmando. Então, quando o meu x, quando a minha variável, a minha incógnita estiver no logaritmando, como foi indicado aqui, essa vai ser a identificação da função logarítmica. Tá? Então, essa aqui vai identificar. É importante estar colocando isso. Né? Certo. Continuando. Outro ponto importante quando falamos em função logarítmica é o quê? É que a função logarítmica ela é a inversa da função exponencial. Né? Isso é extremamente importante a gente saber, que ela vai ser a inversa da função exponencial. Tá? Então, eu vou colocar um exemplo para vocês aqui, como calcular a inversa da função. Tá? A inversa dessa função. Eu tenho uma função logarítmica e eu vou calcular a inversa para ver se realmente eu vou chegar até uma equação exponencial. Tá? Então, dada a função logarítmica, tá? Como é que eu vou calcular a inversa dessa função logarítmica? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu só vou substituir, tá? Trocar x por y. Onde tiver x eu vou colocar y e onde tiver y eu vou colocar x, como está exposto aqui no exemplo. Tá? Onde tinha x, coloquei y, onde tinha y, coloquei x. Tá? Utilizando a propriedade do logaritmo, tá? Eu vou chegar aonde? Eu vou chegar a y é igual a 2 elevado a x, ou seja, uma função exponencial. Tá? Então, fazendo a inversa da função logarítmica, eu chego até a função exponencial. Tá? A função exponencial é aquela que o meu x, que é a minha incógnita, ela é o expoente. Tá? Isso que é denominado de função exponencial. Então aqui a gente demonstrou que realmente a função logarítmica é o inverso da função exponencial. Tá? Para completar, a colega Josiane
vai falar um pouquinho sobre o gráfico da função logarítmica. Olá a todos, assim como o colega Alexandre falou, eu vou dar continuidade ao assunto, falando para vocês sobre os gráficos da função. Tá? Existem dois casos para o gráfico da função. Existe o gráfico crescente e decrescente. Para A maior do que 1, temos o gráfico da seguinte forma, de uma função crescente, ou seja, sempre que A for maior do que 1, teremos uma função crescente. Temos aqui a função g de x igual a log A de x, ou seja, g de x é igual a log de x na base A, onde esse A é um valor maior do que 1, tornando assim uma função crescente. O outro caso é quando a função tem a sua base entre 0 e 1. Temos o gráfico da seguinte forma, em função decrescente, onde g de x é igual a log de x na base A, onde esse A é um valor que está entre 0 e 1. Vamos a alguns exemplos práticos de como calcular os gráficos da função crescente e decrescente. O primeiro caso é de uma função crescente, onde temos a função onde y é igual a log de x na base 2. Atribuindo valores para x, como 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 e 8, iremos jogar na função logarítmica para achar o valor de y. Então, vamos substituir aqui um caso. Temos aí que y é igual a log de x na base 2. Ou seja, 2 elevado a y é igual a x. Quem é esse x? Vamos substituí-lo por 1/8. 1/8. Então, temos que 2 elevado a y é igual a 1. Fazendo a fatoração do 8, temos 2 elevado ao cubo. 2 elevado a y é igual, invertendo a fração, temos 2 elevado a menos 3. Eliminando as bases, temos que y é igual a menos 3. Foi o valor que nós já encontramos aqui em nossa tabela, onde y é igual a menos 3. Se usarmos o mesmo cálculo de função logarítmica para calcular os valores de x que estão aqui, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 e 8, encontraremos os valores de y, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Observando que quando os valores de x são crescentes, do menor para o maior, os valores de y também são crescentes, do menor para o maior. Vamos ver como ficou o nosso gráfico. Substituindo os pontos de x e y no gráfico, surgindo uma curva, observamos que a curva ela é voltada para cima. Por isso, ela é uma função crescente, onde sua base é maior do que 1. O outro exemplo é de construirmos um gráfico de função decrescente. Temos aí que y é igual a log de x na base 1/2, ou seja, onde o meio está entre 0 e 1. Atribuindo valores para x, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, iremos encontrar os valores de y. Vamos jogar então na função. Temos que y é igual a log de x na base 1/2. Ou seja, 1/2 elevado a y é igual a x. Quem é esse x? Vamos substituí-lo por 8. Ou seja, 1/2 elevado a y é igual a 2 elevado ao cubo. 1/2
3. Eliminando as bases, temos que y é igual a menos